Bom dia, pessoal. Meu nome é Davi Cavalcante, eu sou professor, sou cientista político e parte da equipe do Esquerda Online, Editoria Mundo, né? É um portal de esquerda que também vem fazendo várias publicações, lives sobre acontecimentos na América Latina e do mundo. É, Queria chamar a atenção para vocês que hoje, dia 29 de maio, é as eleições, a data das eleições de primeiro turno das presidenciais na Colômbia, né, o nosso país vizinho aqui, que tem uma importância enorme para o conjunto da esquerda no continente, para a geopolítica, para as relações com o governo brasileiro, para as relações também com a principal potência mundial, que é os Estados Unidos da América, né? Então, hoje, de 12 horas, nós vamos fazer uma live sobre o tema. Estamos aqui apenas pontuando alguns elementos agora cedo, e também convidando todos os internautas a é, assistirem essa live, que vai ter a minha participação, também com o convidado, o vereador do PSOL de Porto Alegre, Matheus, né, que estará participando desse diálogo. Matheus está lá na Colômbia, ele viajou com a equipe do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que é uma equipe que integra 4 pessoas, né, representando o partido, que foi lá acompanhar as principais movimentações relacionadas com a campanha de Gustavo Petro e Francia Marques, né, que é a chapa da esquerda que está bem posicionada em primeiro lugar e pode inclusive vir a ser a primeira presidência de esquerda da Colômbia, né? Então, às 12 horas, queria convidar vocês para, pelo canal do Instagram do Esquerda Online, assistirem essa live, lançarem perguntas, questionamentos, que vai ser muito interessante. Quais são os elementos que a gente pode desenvolver aí? Primeiro, a relação da Colômbia como um país latino-americano, a sua importância em relação ao futuro da América Latina, né? Vocês sabem que a Colômbia, historicamente, devem saber que a relação umbilical dos interesses dos Estados Unidos na região, ela passa necessariamente pela colaboração da Colômbia, né? Principalmente a partir dos anos 2000, né, quando se desencadeia uma ofensiva nessa chamada Guerra às Drogas, perpetrada aí pelo governo do Álvaro Uribe, né, um governo de direita, neoliberal, repressor, que aprofundou essa relação de colaboração entre a CIA e o governo da Colômbia, as forças militares da Colômbia, as forças do Departamento de Estado americano, né, com fornecimento de equipamentos, financiamento, treinamentos, instalação de mais bases naquele país, né, que é o país que tem mais bases militares dos Estados Unidos, com o grande pano de fundo que é o combate às drogas, as guerras às drogas. A gente vai saber um pouco, discutir um pouco quais são as consequências dessa política, por que ele se utilizou desse discurso para desencadear essa ofensiva, né? E depois os acontecimentos que têm relação com essas eleições do dia 29, por exemplo, a questão do desarmamento das Farc, né, um pacto que veio ser celebrado com o sucessor de Uribe, né, que desenvolveu esse acordo para desarmamento e reconhecimento das Farc como partido político, né, na Colômbia, inclusive contra a própria orientação e a posição política do Uribe, né? E agora o contexto mais atual, né, o desenvolvimento das manifestações desde o ano de 2019, né, um grande levante popular, greves gerais que ocorreram naquele país aí no lastro dos acontecimentos da América Latina, né, Chile, Bolívia, Equador, a própria Venezuela, explodiram em manifestações contra a política dos Estados Unidos para a região, contra o neoliberalismo, defesa de direitos, que também se agravou, né, a situação econômica e social agora no período da pandemia, nesses 2 anos da pandemia, uma grave crise econômica profunda, né? As eleições se dão nesse contexto. Essas eleições já ocorreu as eleições parlamentares, onde a esquerda teve um importante resultado. As forças de esquerda principais estão reunidas no chamado Pacto Histórico, né, que é encabeçada pelo Petro e pela Francia Marques, né? A gente vai contar um pouco dessa história, quem são essas duas figuras, como elas se projetaram como principais lideranças do país e como estão assim ameaçando ganhar no primeiro turno, né? Alguns estudos de pesquisas indicam
que isso é possível. A maioria dos estudos de pesquisas, né, os 4 principais que eu consultei, dá mais de 40%, 40, alguns dão 45%. E o segundo lugar, que é o representante da direita, o Fico, né, ele alcança em torno de 20%, inclusive tem perdido lugar para um terceiro colocado, né, aí na reta final. Em um quarto lugar, a centro-esquerda, né, que também teve uma certa participação no início, né, com mais projeção, mas também vem desidratando. Então há um forte clima de mobilização aí dos movimentos sociais, das forças de esquerda em torno do pacto histórico, né, que é essa frente que o Petro e a França participam, liderando as expectativas de mudança que pela primeira vez, repito, pela primeira vez no país, podem dar vitórias para uma candidatura de esquerda. Por isso que essas eleições elas têm animado vários movimentos, partidos de esquerda que enviaram representantes lá para participarem de debates, conhecer melhor o país, conhecer as candidaturas, as lideranças. E vocês estão convidados a dialogar com a gente amanhã, de meio-dia, com a presença do vereador Matheus, que está aí compondo essa delegação lá direto da Colômbia, certo? Então vamos ter aí um correspondente especial, que é um parlamentar negro, combativo, lá de Porto Alegre, né, parlamentar do PSOL, que vem contribuindo bastante com a renovação das forças de esquerda lá em Porto Alegre. Então esse é o convite que eu deixo para vocês, para a gente se encontrar de meio-dia, né, esquerdaonline.com.br, procura a nossa página do Instagram, que vai ser veiculada pelo Instagram, certo? Para que a gente possa fazer esse bom diálogo aí neste dia tão importante para o nosso continente. Forte abraço!